Na busca por agradar a Deus, muitas vezes nos perdemos em uma pergunta fundamental: o que Ele realmente quer de nós? A resposta, segundo toda a Escritura, é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Acima de qualquer coisa, a Bíblia afirma que a única coisa que verdadeiramente move o coração de Deus e atrai o seu favor é a nossa fé. Deus ama aquele que crê. Ele se deleita em um coração que, mesmo sem ver, escolhe confiar em suas promessas e descansar em sua fidelidade. Por isso, o convite desta oração da manhã é um chamado para uma autoavaliação sincera. Estamos realmente vivendo pela fé? Nossas decisões, nossas reações e nossos pensamentos refletem uma confiança genuína no Deus que declaramos servir? Para que esta mensagem de fortalecimento alcance mais corações, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muitas vezes pensamos que fé é apenas um sentimento que temos na igreja, mas a verdadeira fé é uma ação baseada naquilo que cremos ser verdade. Ela se revela nas atitudes diárias, quando escolhemos não nos desesperar diante das más notícias, pois sabemos quem está no controle de tudo. Viver pela fé é decidir a cada manhã que a confiança em Deus será maior do que o medo das circunstâncias que nos cercam. É uma escolha diária. A tendência humana é tentar resolver tudo com a própria força, carregando um peso que não fomos feitos para suportar, o que gera ansiedade e desgaste profundo. Jesus, conhecendo nossa fragilidade, nos deixou uma ordem que ao mesmo tempo é um bálsamo para a alma inquieta. Em João 14, versículo 1, ele nos diz: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Receba essa paz." Obedecer essa palavra significa entregar o volante da vida a Deus, recusando-se a carregar o fardo da preocupação, pois a fé sabe que Ele é soberano sobre o amanhã. É uma postura de rendição que diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que nos meus olhos. Mas para vivermos essa realidade, precisamos entender uma distinção fundamental. Existe um limite entre a nossa responsabilidade e a soberania divina. Qual é a nossa parte e qual é a dele? A vida de fé é uma parceria divina, onde cada um tem um papel claro e insubstituível. A nossa parte não é mover a montanha, mas crer que Deus pode a movê-la. A nossa responsabilidade é permanecer firme na palavra, meditando em suas promessas e escolhendo confiar, mesmo quando a vista nos diz o contrário. É um exercício diário de alinhar o nosso coração à verdade de que Ele é fiel. Que descanso para a alma! A parte de Deus, por outro lado, é ser Deus. É cumprir cada uma das promessas que Ele fez em Sua palavra, no seu tempo e da sua maneira, que é sempre perfeita. Ele não nos pede para entendermos como Ele fará, apenas para crermos que Ele fará. Em Lucas 1, versículo 37, o anjo Gabriel nos lembra desta verdade fundamental, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa é a nossa segurança. Você está fazendo a sua parte? Está escolhendo crer mesmo em meio a incertezas? Está caminhando por fé e não pelo que os seus olhos veem? Quando nos concentramos em cumprir a nossa parte, que é crer, liberamos Deus para fazer a dele, que é operar o impossível. É uma parceria de confiança. Mas como podemos desenvolver uma fé que não se abala, uma fé que amadurece e se fortalece justamente nos momentos mais difíceis? Uma fé forte não nasce em um jardim de conforto, mas é forjada no fogo da provação. Ela cresce quando o nosso conhecimento da obra completa de Cristo na cruz se torna nossa única realidade. Saber que Ele já venceu a morte, o inferno e o diabo é o combustível que alimenta a nossa confiança, nos lembrando que lutamos a partir da vitória, não em direção a ela. Que verdade fundamental!
As provações que o inimigo envia para nos destruir, Deus as usa como um terreno fértil para o nosso amadurecimento espiritual. É na dificuldade que a nossa fé superficial é testada e se transforma em uma convicção inabalável. O apóstolo Tiago nos ensina a enxergar a provação com uma perspectiva celestial. Em Tiago 1, versículos 2 e 3, ele nos instrui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cada desafio que enfrentamos com fé não é um passo para trás, mas uma oportunidade de avançar para um novo nível de maturidade e dependência de Deus. A perseverança que nasce dessas lutas nos torna completos, sem nos faltar coisa alguma. É um processo de aperfeiçoamento. E é essa fé, forjada na provação, que se torna nossa âncora, nos mantendo firmes quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Vivemos em um mundo de constante mudança, onde as verdades de ontem são questionadas hoje e as seguranças terrenas se mostram frágeis como vidro. Governos mudam, economias flutuam, relacionamentos se quebram. Se a nossa esperança estiver ancorada em qualquer coisa deste mundo, seremos arrastados inevitavelmente pela tempestade do caos e da incerteza. Que realidade instável! Mas para o crente existe uma rocha que não se move, um fundamento que permanece inabalável, não importa quão forte seja a tempestade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e suas promessas são a nossa única e verdadeira fonte de estabilidade. Em Mateus 24, versículo 35, o próprio Senhor nos dá essa garantia eterna: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que promessa segura! Quando soltamos as promessas de Deus, somos tragados pela ansiedade e pelo medo. Mas quando nos agarramos à sua palavra, ela se torna a âncora da nossa alma, nos mantendo firmes e seguros. É uma escolha diária. A nossa paz não vem da ausência de tempestades, mas da certeza de que nossa âncora está firmada na rocha eterna. E essa mesma fé que nos dá poder para enfrentar a maior de todas as batalhas interiores, a luta contra a dúvida. Não se engane, até os maiores heróis da fé enfrentaram momentos de dúvida. A batalha contra a incredulidade é uma parte real da jornada cristã. O inimigo ama plantar sementes de questionamento em nossa mente, tentando nos convencer de que a montanha à nossa frente é maior do que o nosso Deus. Mas Jesus nos ensinou que o tamanho da montanha é irrelevante diante do poder da fé, por menor que ela seja. Que verdade encorajadora! Ele não nos exige uma fé gigante e perfeita, mas uma fé genuína, mesmo que do tamanho de uma semente minúscula. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus nos revela o poder exponencial da fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O poder não está no tamanho da fé, mas no alvo dela. Sua pequena fé, quando depositada no Deus Todo-Poderoso, tem o poder de mover as montanhas da doença, da dívida, do medo e do impossível. Não despreze o pouco de fé que você tem hoje, apenas a coloque em ação, declarando a palavra de Deus sobre a sua situação, sem duvidar no coração. É um convite à ação. Mas como podemos, na prática,
alimentar essa pequena semente de fé para que ela cresça forte e robusta a cada dia. A fé, como uma semente, precisa de alimento constante para crescer e se fortalecer. Ela não sobrevive de uma experiência do passado ou de um sermão de domingo. A fé precisa ser nutrida diariamente com um único alimento capaz de sustentá-la, a palavra de Deus. É na meditação diária das Escrituras que a nossa confiança é edificada sobre a rocha e não sobre a areia das emoções. É a nossa disciplina vital. A Bíblia nos ensina claramente a origem e o processo de crescimento da fé. Não é algo que fabricamos com a força da nossa mente, mas um dom que é gerado em nós à medida que nos expomos à verdade de Deus. Em Romanos 10, versículo 17, a palavra nos revela este princípio fundamental. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, lê e medita na palavra, mais a sua fé se fortalece. Nos momentos em que a dúvida bater, corra para as promessas. Quando o medo surgir, apegue-se às verdades. A palavra de Deus é a âncora espiritual que te mantém firme. É o nosso manual de vitória. E é com esta fé, alimentada e fortalecida pela palavra, que nos unimos agora para selar esta jornada em uma oração de entrega e confiança total. Nossa jornada hoje nos lembrou de uma verdade fundamental. A fé não é a ausência de lutas, mas a decisão consciente de continuar crendo apesar delas, de caminhar em direção à promessa, mesmo quando a tempestade ruge ao nosso redor. O chamado final que ecoa em seu espírito não é para ser perfeito, mas para ser perseverante. Não desista. Mesmo que você se sinta solitário em sua batalha, ferido pelas circunstâncias ou cansado pela longa espera, saiba que Deus se revela como o companheiro mais fiel justamente nestes momentos. É no vale do sofrimento que a fé precisa permanecer viva, pois é ali que ela deixa de ser teoria e se torna a nossa experiência mais real com o poder sustentador de Cristo. Ele é aquele que te sustenta quando suas próprias forças acabam, que cura as feridas que o mundo não pode ver e que te fortalece para a jornada de amanhã com misericórdias que se renovam a cada manhã. A sua parte, meu irmão e minha irmã, não é ter todas as respostas, mas apenas uma: a decisão de permanecer crendo. Se esta mensagem falou ao seu coração e serviu como um bálsamo para a sua alma, te encorajando a continuar firme na fé, ajude a ser uma âncora para outros que também estão enfrentando suas tempestades. Curta este vídeo para que o algoritmo do YouTube o mostre a mais pessoas que precisam de esperança. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de fortalecimento e ative as notificações para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé e perseverança. Agora, vamos selar essa decisão em uma oração de entrega e confiança. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, agradecendo pelo Teu amor que nunca falha e pela Tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento de dúvida, por cada vez que tiramos os olhos de Ti e os fixamos na tempestade. Nós te pedimos, fortalece a nossa fé, purifica nosso coração e aumenta nossa capacidade de confiar em Ti. Clamamos por coragem para enfrentar as montanhas, por paz para silenciar as vozes da ansiedade e por clareza
para enxergar com os olhos do Espírito. Nós declaramos que cremos que para ti nada é impossível. Ajuda-nos a viver por fé e não por vista, entregando a ti cada área das nossas vidas, cada sonho, cada medo e cada preocupação. Nós descansamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.